Estados Unidos atravessam nesse momento o maior shutdown da sua história. Isso já está comprometendo alguns serviços públicos do país. Enquanto isso, em meio a um crescente conflito entre Rússia e Ucrânia e as inovações tecnológicas, os drones, segundo os Estados Unidos, são o futuro do conflito. E, aliás, eles prometem revolucionar esse setor. Temos notícias importantes também sobre os americanos fazendo uma investigação no mercado, envolvendo inclusive uma empresa brasileira, que estaria tentando explorar o mercado consumidor americano, entender exatamente o que está acontecendo, enquanto a reunião entre Viktor Orbán e Trump, dois líderes no mínimo polêmicos, termina de maneira não muito boa para os ucranianos e para a União Europeia. A gente tem também o Trump confirmando que não vai participar da cúpula do G20, alegando que o país, a África do Sul, é uma tirania comunista, mas isso está promovendo um certo isolacionismo geopolítico dos americanos, enquanto o Brasil demonstra uma grande cartada na sua COP30, que promete ser uma tentativa de recuperar as florestas do planeta. Será que dessa vez finalmente vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção. Para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e é parceiraça aqui do nosso canal também, tá oferecendo para você a possibilidade de, nesse momento em que o dólar tá 5,33, cara, compara com o passado recente que tava 6,30. Olha o desconto que você tem para montar suas posições. Ainda utilizando o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Ou seja, está 5,33, você vai pagar ali os seus, com cashback e tudo tal, os seus 5,18 e por aí vai. Cara, é muito benefício, tá? A Nomad é aceita em mais de 180 países para você fazer as suas viagens internacionais. Na minha cabeça faz muito mais sentido que utilizar cartão de crédito com todas as taxas inerentes. E você ainda consegue no aplicativo da Nomad. Galera, baixa lá, tá? Não tem taxa de abertura, taxa de nada, tá? É de graça, baixa lá para conferir com os seus próprios olhos, né, na palma da sua mão, o quanto democratizou acesso a dólares, por exemplo. Você ainda tem o benefício, por exemplo, de ter acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito, inclusive, que eu uso. O Nomad Explore, ele é um cartão de crédito que ele permite pontos que não expiram para você trocar por produtos, serviços e tal. E, além de tudo, você tem a possibilidade de ter cashback dolarizado a partir das suas utilizações aqui do Brasil mesmo. Pô, galera, já vai, sei lá, pagar conta de luz, conta de água, já vai gastar o dinheiro? Pelo menos gasta e vai montando suas posições com cashback em dólar. Sensacional, tá? Então, o link aqui na descrição, ó, ou, QR Code tacado na tela, o link na descrição, cupom Ricardo15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Cara, como vocês puderam perceber, né, eu estou no meu habitat convencional, mas amanhã já volto, né, pro cenário tudo direitinho e tal, com o microfone tudo acertadinho. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os americanos estão atravessando nesse momento o pior shutdown da sua história, pelo menos em questão de tempo. Shutdown é quando o governo, ou seja, o poder executivo, ele não consegue coordenar junto ao poder legislativo como que vai ser o orçamento público do país. Para ter aprovação, precisa de pelo menos 60 senadores que aprovem o projeto, enquanto nós temos hoje na Casa do Senado 53 que são republicanos e convenhamos que tem alguns que nem apoiam tanto assim o Donald Trump. O Trump, ele quer aumentar alguns gastos que os democratas não consideram tão estratégicos assim e os democratas até aceitariam, desde que serviços ou gastos ligados à saúde também fossem aumentados. Principalmente gastos ligados ao Obamacare, que é um programa democrata e que está ligado inclusive à questão da imigração dos Estados Unidos. Os republicanos, principalmente o Trump, alegam que não vão aumentar gastos com imigrantes, indocumentados, tudo que a gente sabe que vem acontecendo, né, em relação à postura do Trump em relação a migrantes sem certificação, sem a documentação adequada. Então tá no impasse. E a gente está falando do impasse mais longo da história, só que se você não define o orçamento público, você não consegue pagar suas contas, você não consegue liberar verba. Então pontos de turismo, infraestrutura, gastos, cara, exército, é que claro que tem alguns setores que vão ter que trabalhar mesmo sem receber, quando o shutdown acabar, espero que acabe, né, no futuro próximo. Os trabalhadores, eles vão ter o seu dinheiro de volta, vão ter o salário retroativo, claro, mas imagina, cara, que gastos com infraestrutura, gastos com fiscalização, cara, a gente está falando do maior país do planeta, pelo menos do ponto de vista de capital. Então é óbvio que esse tipo de situação, ela acaba preocupando bastante os Estados Unidos.
Em meio a isso, o setor de tráfego aéreo, ou seja, o setor de transporte aéreo, vem sendo impactado. A gente está falando dos Estados Unidos garantindo que 20% dos voos podem paralisar se esse shutdown continuar. Por exemplo, ontem em Washington, D.C., a gente já teve 4 horas na média de tempo de atraso. A perspectiva é que hoje já teve um corte de 4% dos voos nos Estados Unidos como um todo, pegando em dezenas de aeroportos diferentes. E por quê? Porque os funcionários, por exemplo, ligados a controle de tráfego aéreo, outros tipos de trabalhadores, além de toda a infraestrutura, não conseguem ser sustentadas sem orçamento federal. O Trump ele até culpou, não sei se vocês lembram, né? Comentei com vocês, a eleição de Zohran Mamdani como prefeito de Nova York. Segundo ele, foram 2 motivos. Um, porque o seu nome não estava na cédula. Ele fala, não fui eu que fui derrotado, foi o Partido Republicano, são coisas diferentes. E também porque os democratas estão promovendo esse shutdown, segundo, claro, a interpretação, a lógica do Trump. De fato, Gary, é uma crise que pode se estabelecer em um futuro próximo, né, nos Estados Unidos, virando inclusive uma crise política e não só econômica. Além disso, a gente teve também eu diria que é uma informação, Gary, importante até para o futuro do que devem ser os conflitos internacionais. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia, não é que os drones eles foram desenvolvidos nessa guerra, eles já são usados há bastante tempo, inclusive, né? Mas a ideia é que em grande escala, com certeza, a guerra Rússia e Ucrânia mostrou como eles podem ser utilizados. Quando a gente pegou, por exemplo, a operação militar da Ucrânia, que utilizando drones escondidos em caminhões, conseguiram conseguiram inutilizar, pelo menos por período temporário, né? Alguns falam que até permanente, alguns caças, equipamentos de última geração. A gente está falando de equipamentos de centenas de dólares, ou pelo menos poucos milhares de dólares, que estão inutilizando equipamentos de milhões de dólares. Ou seja, se você compara, claro, um caça com um drone, óbvio que o caça ele é mais efetivo, mas o drone ele é muito mais barato. Então, a ideia dos Estados Unidos, e também dos outros países, claro, é fazer com que os drones deixem de ser utilizados exatamente, né, como equipamento de alta, vamos colocar assim, como se fosse um equipamento muito sofisticado, para que ele passe a ser utilizado como equipamento de menor sofisticação, mas em larga escala. Os americanos falam da compra de 1 milhão de drones até 2029. Existe um plano de construir uma fábrica de drones na região do Texas. Os americanos talvez queiram diversificar um pouco, não fazer tudo centralizado no único espaço. O próprio Trump colocou, junto com seu secretário da Defesa, que é o futuro da guerra, e eles falam que hoje Rússia e Ucrânia já produzem cerca de 4 milhões de drones cada um. Professor, isso é muita coisa. E claro, eles estão em meio a uma guerra. Segundo as informações da inteligência americana, a China já produz cerca de 8 milhões por ano. Ou seja, os Estados Unidos ainda tem muito a avançar nesse sentido. E como a gente sabe que um dos grandes pontos, né, de investimento do governo Trump é no setor militar, seja com Golden Dome, com outras tecnologias, muito possivelmente a questão dos drones também deve ser um dos objetivos no futuro próximo do governo americano. Além disso, tivemos também notícias importantes sobre investigações de mercado dos Estados Unidos. Claro, os americanos, como eu sempre falo, né? Eles se gabam de proteger, ter a questão do livre mercado e tal, mas até no viés mais liberal, você tem alguns mecanismos para impedir, principalmente a formação de monopólios, oligopólios, para proteger algumas indústrias, empresas estratégicas. Os estados também têm isso, leis anti-cartel, lei antitrust, anti-holding, desde que, claro, né, monopolize ou prejudique o mercado consumidor. Porque a ideia do livre mercado, segundo o pensamento dos Estados Unidos e de grande parte das economias, inclusive liberais do mundo, é que o liberalismo ele funciona muito bem se você garante uma livre competição. Porque você vai ter várias empresas ofertando seus produtos, ou o produto vai ter que melhorar muito a qualidade, ou vai ter que baixar de preço. De qualquer jeito, é excelente para o mercado consumidor. Agora, se poucas empresas começam a ofertar o produto, essas empresas podem combinar o preço entre elas, que seria o cartel, elas podem começar a fazer aquisições, fusões, trusts, podem fazer uma espécie de empresa-mãe que vai controlando uma série de outras empresas no mesmo setor, que é a holding, joint ventures, acordos. Enfim, existem várias táticas, né, de tentar estabelecer monopólio e oligopólio que prejudicam o mercado consumidor. Os Estados Unidos hoje, pelo menos o Trump garante, que existem 4 empresas que controlam o mercado de carne dos Estados Unidos. E essas 4 empresas monopolizam 85%. É a JBS, que é brasileira, a Cargill, a Tyson Foods, a National Beef,
que controla aí praticamente 80 a 90% do mercado. Ele alega que em 1980, essa tarifa, né, essa taxa, essa controle de mercado estava na casa de 35%. Ou seja, essas empresas hoje praticamente oligopolizam o mercado americano e estão prejudicando, porque ele fala que o custo hoje de criar carne ele está cada vez menor, porque reduziu seus impostos e tal, só que essas empresas estão aumentando muito a sua margem de lucro. Investigações vão acontecer, inclusive contra a JBS, inclusive lembrando, cara, que os irmãos Batista, segundo as especulações, foram um dos responsáveis por tentar aproximar o governo Trump do governo brasileiro. Ou seja, uma empresa brasileira pode ser punida, se ficar comprovado, claro, né, que teve essa manipulação de preço por parte dos frigoríficos dos Estados Unidos. Além disso, cara, a gente tem também um encontro super importante entre Donald Trump e Viktor Orbán, presidente dos Estados Unidos e presidente da Hungria. Como sempre, eles trocaram vários elogios. Eu diria, cara, que do lado ocidental do planeta, o Trump com certeza é o grande adorador, do Viktor Orbán, porque o Viktor Orbán não é muito bem quisto pela União Europeia, pela Comissão Europeia, né, pelos países aí ocidentais. O Viktor Orbán, ele é visto geralmente como se fosse uma espécie de patinho feio, tanto da OTAN como principalmente da União Europeia. Só que o Viktor Orbán, isso palavras do Trump e do próprio Orbán, tá? Estados Unidos e Hungria são os dois únicos países que verdadeiramente estão pensando na paz nesse momento. O Viktor Orbán falou, por exemplo, que restam poucos pontos a serem discutidos ou a serem trabalhados para que finalmente a cúpula em Budapeste possa vir a acontecer. Essa cúpula que vai reunir o Trump e o Putin. Lembrando que o Trump até garantiu que ele estava muito ansioso para que essa cúpula acontecesse, mas que o Putin aparentemente não desejava fazer a paz. Ele falou isso dentro de um contexto. Lembra que o Sergei Lavrov se reuniu com Marco Rubio e aparentemente a Rússia não estava disposta a abrir mão de nenhum dos seus princípios. Acusações. Lembra que o Lavrov, ministro das Relações Exteriores, deu até uma certa sumidinha do cenário político russo. Ontem mesmo o Peskov, que é o porta-voz do Putin, já veio desmentir. Não, imagina, não tem nenhum tipo de briga e tal. Cara, não sei, né? Não sei, tá? Mas enfim, aparentemente o Sergei Lavrov foi muito duro nas negociações e agora está tentando ser estabelecido. Por exemplo, o Trump ele falou, por exemplo, na cúpula ontem com o Viktor Orbán, que ele está disposto a encontrar com o Putin, com certeza, e que, aliás, como eu falei, Hungria e Estados Unidos são os dois únicos países que pensam em algum tipo de processo de paz. O Viktor Orbán deu uma boa notícia para a Hungria e uma péssima notícia para o Zelensky, porque ele alegou que recebeu isenção total das sanções nos gasodutos Druzhba e o Turkstream, e que não há nenhum tipo de sanção que limite o fornecimento de energia para a Hungria ou torne mais caro essa energia que vem dos russos. Trata-se de uma exceção geral e por tempo indeterminado, até colocando que ele concorda que a Hungria deveria diversificar suas fontes. Falou, por exemplo, que vai tentar investir para que os croatas consigam, a partir também das suas fontes, da sua distribuição, fornecer energia para os húngaros. Mas que nesse momento, como Hungria e Eslováquia dependem muito do petróleo que vem dos russos, houve uma exceção. Ou seja, os combustíveis fósseis foram permitidos, né, as sanções a Lukoil, a Rosneft, aos gasodutos, né, aos produtores de combustíveis fósseis da Rússia, não vão ser sancionados para entrar no leste europeu. É óbvio, galera, que isso é uma péssima notícia para o Zelensky e para a própria União Europeia, porque mostra que o Viktor Orbán tem um grande apelo, tem um grande apoio frente ao Trump, e, de novo, se a Rússia pode continuar exportando para eles podem ser também um centro de distribuição de energia para outros países da União Europeia. Ou seja, meio que dá para a Rússia tentar escapar de maneira um pouco mais simples das sanções que impactam o mercado de combustíveis fósseis dos russos. Além disso, foi perguntado para ele, estava lá na reunião, né, com o Trump, se existia algum tipo de chance da Ucrânia vencer o conflito. Ele falou assim, o Viktor Orbán, né? Milagres podem acontecer. E aí, quando ele falou isso, o Trump deu uma concordadinha com a cabeça. Ou seja, aparentemente, cara, de novo, né? O Trump falando que quer se reunir com o Putin, o Trump fazendo com que a Hungria escape de algumas sanções, falando que só por um milagre a Ucrânia poderia vencer o conflito. Aparentemente, pode perceber que ele muda de semana para semana. E está indo mais pro lado russo da força, vai? Vamos colocar assim. Além disso, cara, agora, para esse mês de novembro, dia 22 e dia 23, a gente tem uma cúpula super importante, que é a cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, se bem que hoje, né, a União Africana já faz parte do G20, a União Europeia também faz parte do G20, então é quase metade do mundo aí, né? Mas a ideia do G20 era reunir os países mais importantes para discutir questões econômicas.
E eu diria que é um dos organismos mais importantes, principalmente depois da crise de 2008, que só a presença de países desenvolvidos para tentar mediar os conflitos internacionais à economia mundial não se provou suficiente, então os países emergentes também foram convocados. Isso é o G20. Ou seja, a ideia de um G7, ou um G8 na época, porque a Rússia ainda estava, né? Com a presença de Brasil, de Índia, de China, de África do Sul, enfim, países emergentes que também têm que dar os seus pitacos, né, os seus palpites sobre a economia mundial. Pois bem, galera, esse ano vai ser sediado na África do Sul. A África do Sul, que é um grande aliado da China e um grande aliado dos russos. A África do Sul tem problemas com Trump, ou problemas com os Estados Unidos. Eu diria que mais com o governo Trump, né? Por quê? A África do Sul tem uma história muito dramática, seja no período colonial, seja no período da Guerra Fria, que sofreu com o regime do Apartheid. Durante esses dois momentos históricos, a população branca, os boeres, né, os afrikaners ali, descendentes de holandeses, eles acabaram ficando com as melhores terras. Natural, um sistema político que era mais repressor, inclusive levando em consideração a questão racial. Só que isso se mostra até hoje na África do Sul. Quando você analisa a estrutura fundiária do país, a gente fala de um país que tem 72% das terras na mão da elite branca local, que corresponde mais ou menos a 7% da população. O Cyril Ramaphosa, que é o atual presidente do país, ele está fazendo uma reforma agrária. Essa reforma agrária é polêmica porque ela permite o confisco de terras, inclusive sem indenização, caso a terra não esteja cumprindo a função social. Que é mais ou menos similar ao Brasil, só que no caso do Brasil é mediante indenização, né? Na África do Sul é não mediante indenização, caso seja uma terra abandonada, tudo tal. E o próprio Cyril Ramaphosa garantiu, e só lembrando, né, professor, o que é essa função social? É ter algum tipo de atividade econômica, moradia, plantação, pecuária e por aí vai, né? Ou seja, as pessoas que têm a terra só para fins de especulação, elas podem ser desapropriadas segundo o governo sul-africano. Segundo os Estados Unidos, isso cria um ambiente de insegurança jurídica, isso vai afastar investimentos estrangeiros. E o Cyril Ramaphosa fala que essas desapropriações elas vão acontecer principalmente por uma questão de justiça racial. Ou seja, grande parte desses terrenos que não estão cumprindo a função social estão na mão da elite branca e ele vai utilizar isso para fazer uma espécie de reforma agrária no país. O que, claro, é super estratégico, né, para a população negra, que é a maioria que vive no país. O Elon Musk denunciou, alegando que existem brancos sendo perseguidos. O Cyril Ramaphosa, não sei se vocês se lembram, quando esteve lá na Casa Branca, ele foi confrontado com algumas imagens que o Trump passou de perseguições contra a população branca e tal. Que era na prática, né? O Cyril Ramaphosa falou que era fake news, que as imagens nem eram da África do Sul, mas é fato que a relação não está muito boa entre eles. O Donald Trump, alegando que existe um comunista, segundo ele, uma tirania comunista no país, alegou que não vai pertencer à cúpula do G20. E por que isso é importante? Porque a gente teve, por exemplo, ontem, pela primeira vez, um país se recusando a colaborar com o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que foi os Estados Unidos. A gente tem os Estados Unidos não participando, por exemplo, da COP30. Os Estados Unidos vai participar da cúpula do G20, alegando que há perseguições, injustiças, geopolíticas e tal. Sabe quem vai participar? A China, para fechar negócios, para aumentar sua influência geopolítica, entende? Então, para a geopolítica americana, eu percebo, galera, que essa postura muito nacionalista, ela é complicada. Poxa, na minha concepção, né? Quem sou eu, né? Claro. País participa, mesmo que seja para você dar as suas opiniões ali. Então, vai para a cúpula do G20, que é um lugar onde você reúne os países emergentes, desenvolvidos. Não vai contar com a presença dos americanos, galera? Poxa, vai lá, dá a sua contribuição, tenta fechar acordos. Essa política meio que belicista em relação aos outros países, enquanto a China promete maiores investimentos e tal, cara, é um caminho natural. Se você tem um país mais agressivo e outro país que está querendo fazer coalizões, geralmente, ainda mais sendo a China, um país de 1,4 bilhão de pessoas e que deve superar o PIB dos Estados Unidos em um futuro próximo, não vai se tornar a principal potência geopolítica no futuro próximo, são coisas diferentes. A China precisa ainda comer muito arroz e feijão, entre aspas, né, para superar a influência cultural americana e a capacidade bélica também dos Estados Unidos. O exército americano é muito superior, né, ao poderio militar americano em relação ao chinês, mas é claro que isso aumenta bastante a influência da China no cenário geopolítico internacional. E para finalizar, galera, talvez a grande aposta do Brasil na COP30 seja as TFFF, que é um fundo florestal para as florestas tropicais. É um projeto que o Brasil está desenvolvendo e que tem já o apoio de cerca de 70 países, com alguns países que já até fizeram financiamento. Brasil e Indonésia com 1 bilhão cada um, a Noruega tirou ali 3 bilhões, a França 500 milhões,
Portugal e Países Baixos foram um pouco mais muquirana, tá? 1 milhão e 5 milhões. Para mim seria ótimo, né? Mas para um fundo florestal é pouca coisa. A Alemanha prometeu que vai contribuir, sem falar exatamente quanto. O Reino Unido falou que nesse momento não pode contribuir porque tem coisas mais urgentes. Mas qual que é a ideia? Esse fundo é como se fosse uma lógica de mercado mesmo, tá? Ele vai ser um fundo que vai ser investido e aí os países não vão perder esse dinheiro, mas os juros dos investimentos, eles vão para os países tropicais que preservarem as suas florestas. Qual que é a ideia, né, que o Brasil coloca? Que, aliás, é o grande paradigma dessa COP30. É a ideia de financiamento dos países pobres. O Brasil alega que não tem como você falar para Serra Leoa, para Congo, para Etiópia, que eles vão ter que, sei lá, mudar a forma de agricultura itinerante, deixar de praticar queimada, ter um manejo mais sustentável do solo, se os caras não têm saneamento básico, se os caras não têm, por exemplo, condições mínimas ali, ou condições mais adequadas de sobrevivência, entende? Então, existem problemas mais urgentes que devem ser tratados, principalmente nos países tropicais, que preservarem as suas florestas, eles vão receber uma recompensa financeira por isso. O juro dos investimentos, ele vai para os países que preservarem ou tiverem a ideia de manter as suas florestas de pé. Aparentemente, isso o Brasil está conseguindo cooptar investimentos. Se vai chegar na escala necessária, não sei. Se realmente isso vai ser colocado para frente, teremos aí que aguardar cenas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.